Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por essa quinta-feira, estamos desfrutando do livro O Coração da Bíblia. A semana é a 3 e o dia é a quinta-feira. Amém? O versículo proposto é Gálatas 2:20 e diz assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Título: A ressurreição. No capítulo anterior, vimos que o desfrute de Cristo como bebida e comida nos livra das preferências e culmina na edificação da igreja. Em 1 Coríntios 3, vimos que a lavoura, algo repleto de vida, é para o edifício de Deus. Em Gênesis 2, temos o rio que sai do Éden, segue fluindo por toda a Bíblia, produzindo materiais para edificação e termina com a cidade edificada, a Nova Jerusalém. Nesse capítulo, trataremos de um aspecto extremamente importante para a fundamentação de nossa vida cristã, de nossa fé, a importância da ressurreição. A ressurreição gerou uma igreja prevalecente. A motivação do apóstolo Paulo para falar sobre a ressurreição foi certamente porque alguns irmãos da igreja em Corinto tinham dúvidas a respeito disso. Preocupado com esse assunto, o apóstolo mostrou-lhe que a ressurreição é parte crucial do plano de Deus, de sua economia neotestamentária. Se tirarmos a ressurreição da vida cristã, não haverá mais nada. Se existimos espiritualmente, é por causa da ressurreição de Cristo. Após o viver humano perfeito de Jesus, ele foi à cruz e morreu por nós e pelos nossos pecados. Sua morte na cruz pôs fim a todos os itens negativos do universo, tais como o pecado, os pecados, Satanás, o mundo, a velha criação, o velho homem, as ordenanças, o ego, a carne. Quão eficaz foi a morte de Cristo! Ao terceiro dia, o Senhor ressurgiu dentre os mortos. Em seguida, ele foi elevado aos céus, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Assentou-se à direita do Pai e foi glorificado. Cristo se tornou o Espírito que dá vida para entrar no que nele crê e invocar o seu nome de todo o coração. A igreja, que é composta dos que creem, foi produzida na ressurreição de Cristo. Por consequência, estamos acima de todas as coisas negativas: principados, potestades, pecados, Satanás, mundo, velha criação, velho homem, ordenanças, ego e carne. Logo, a igreja já nasceu vitoriosa. Isso nos deve encorajar, principalmente quando participamos da reunião da ceia do Senhor. Nesse tipo de reunião, nossa postura não pode ser a de um derrotado, depois de ter o conhecimento de tudo que Cristo passou e fez para gerar a igreja. Nossas orações nessa reunião não podem limitar-se à confissão de pecados ou concentrar-se apenas nela. Não. Esse é um momento de vitória. Devemos celebrar uma festa ao Senhor com o coração cheio de alegria. E o teu das nossas orações deve ser: Senhor Jesus, tu venceste a morte, tu venceste tudo, e ainda do teu lado sai o sangue e água, o sangue para a nossa redenção e a água para nos liberar vida. Aleluia! E tu nos colocaste numa posição de vitória. Estamos assentados contigo acima de todas as coisas negativas do universo. Amém! Com uma postura assim, individualmente e coletivamente, seremos vitoriosos e a oração da igreja será prevalecente. Louvado seja o Senhor! Testemunhas oculares da ressurreição. Agora temos um bom fundamento para dar início ao nosso desfrute no capítulo 15 de 1 Coríntios. No capítulo 1, lemos: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Desculpa, irmãos. Graças ao Senhor pelo evangelho que nos foi anunciado. Esse evangelho não é somente da graça, o qual pelo perdão de pecados livra o homem da condenação eterna. O lago de fogo inclui ainda nosso crescimento de vida, tendo Cristo como vida que devemos manifestar e a igreja como nosso viver. No versículo 2 lemos:
Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-lo preguei, a menos que tenhais crido em vão. A melhor tradução da parte inicial desse versículo é: por ele também estamos sendo salvos. Querido irmão, você creu em vão? Certamente que não. Em minha experiência pessoal, quando criei, tinha total convicção do Senhor pela fé. Entretanto, precisamos perseverar para continuar sendo salvos. Continuando, no versículo 3 e 4 temos: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Quando diz segundo as Escrituras, é para que creiamos com fé em todas as palavras de Deus. Nossa fé não se baseia na opinião de um ou no ponto de vista de outro, mas está baseado e focada na palavra. A ressurreição, portanto, não é diferente. Nós a acolhemos pela fé na palavra de Deus. Entre os versículos 5 e 9, Paulo descreve que a ressurreição foi testemunhada principalmente por Pedro e em seguida pelos 12 apóstolos, depois por mais de 500 irmãos e finalmente por Paulo, que se considerou o menor dentre os apóstolos e nascido fora de tempo. Nessa descrição, vemos a humildade de Paulo. Por ter sido um perseguidor da igreja, daqueles que invocavam o nome do Senhor, ele não se considerava digno de merecer a aparição de Cristo ressurreto. No entanto, sob o prisma do arranjo divino, o Senhor o alcançou para levar adiante seu ministério. A graça que trabalha conosco. Em 1 Coríntios 15, 10, lemos: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Embora Paulo tenha se considerado o menor dos apóstolos, conforme o versículo anterior, e o menor de todos os santos, ele atribui o que era a ação da graça de Deus em sua vida. Isso também se aplica a nós, uma vez que nossa utilidade para Deus é consequência de sua graça. A graça veio depois da ressurreição de Cristo, ele que o trouxe para nós. Cabe ainda destacar o versículo 10, que a graça não pode tornar-se vã. Se formos sinceros com nós mesmos, admitiremos que o Senhor nos tem dado graça. Essa graça, porém, não deve tornar-se vã. Se, contudo, ela tem se tornado vã, temos de nos arrepender e reconhecer que a graça nos foi outorgada para ser operada em nós e por nós. Ainda no versículo 10 de 1 Coríntios 15, vemos: antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo, o menor dos apóstolos, o menor de todos os santos que viu o Senhor depois de todos os demais, disse que trabalhou muito mais do que todos eles. Aqui, todos eles são os apóstolos que estavam à frente dele. Paulo, entretanto, continuou a frase e concluiu humildemente: todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Sem a graça, Paulo não poderia ser útil ao Senhor. Sem a graça, ele jamais poderia trabalhar. Há 2 versículos no livro de Gálatas que são muito pertinentes a esse assunto. No capítulo 2, do versículo 20 e 21, lemos: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se combinarmos os 2 textos acima, e 1 Coríntios e Gálatas, temos o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas a graça vive em mim. Em outras palavras, a graça vivendo em nós é o mesmo que Cristo vivendo em nós. Além disso, o texto de Gálatas também mostra que não podemos anular a graça de Deus. Quanto mais graça experimentamos, mais úteis seremos para Deus. Querido irmão, não tenha medo e não pense que você não é capaz de enfrentar as adversidades. Somente pela graça que vem do Senhor é que conseguimos passar por situações adversas sem murmurar. Lembre-se,
Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém, irmãos? Aleluia. Dessa leitura de hoje, eu creio que a base geral do que nós lemos está situada no assunto da ressurreição. Esse assunto da ressurreição é algo muito sério e deve nortear a nossa vida da igreja, a nossa vida cristã, em todos os aspectos. Em todos os aspectos mesmo. Por exemplo, na ceia do Senhor, no domingo, quando estamos ali reunidos, devemos dar, irmãos, a devida atenção. Qual o real motivo de estarmos ali, diante daquela mesa, junto com os irmãos? A comunhão do partir do pão não é uma comunhão onde devemos apenas estar ali pedindo o Senhor que derrame seu sangue sobre nós e ali expondo nossas debilidades, nossas fraquezas, nossos pecados. Nada disso. Na comunhão do partir do pão, na mesa do Senhor, é o momento, amados, que nós devemos estar alegres, contentes e regozijantes e, de uma certa forma, exaltando o triunfo que Jesus conquistou ali na cruz. A gente leu que a motivação do apóstolo Paulo, por exemplo, para falar sobre a ressurreição ali em Coríntios, era porque certamente existiam alguns irmãos que não estavam claros a respeito disso. Então Paulo ele ficou preocupado, com esse assunto e mostrou que a ressurreição é parte crucial do plano de Deus. E ainda tocou num ponto que, se tirarmos a ressurreição da vida cristã, irmãos, não haverá mais nada. Se existimos espiritualmente, é por causa da ressurreição de Cristo. Ó Senhor Jesus, amados, ali naquela cruz, tantos itens foram destruídos, foram eliminados, retirados do nosso caminho. E o irmão citou alguns deles, que a morte da cruz, a morte de cruz ali do Senhor, pôs fim, irmãos, a itens extremamente negativos. Por exemplo, a questão do pecado, foi subjugado, os pecados foram destruídos, o próprio Satanás foi derrotado, o mundo com seu sistema, o seu cosmo, a velha criação, ó Senhor Jesus, o velho homem, a vida da alma, as ordenanças da lei que nós jamais poderíamos cumprir, o nosso ego caído que muitas vezes tenta contra nós, a carne, que é onde foi inoculado o veneno da serpente. Ó Senhor Jesus, a morte de Cristo, irmãos, foi eficaz. Aleluia! Porque no terceiro dia o Senhor ressurgiu dentre os mortos. Ó Senhor Jesus, e tem mais. Ele nos elevou até os céus, amados. Quando o Senhor ele foi elevado aos céus, ele levou todos nós juntamente consigo. Você crê nisso? Pela fé, nós também subimos com o Senhor, porque toda obra que o Senhor fez, ela recaiu sobre nós. O perdão dos pecados nossos só foi admitida por Deus, porque um homem justo, sem pecado, sem defeito, morreu em lugar de todos nós. Veja no mundo, veja as pessoas que te rodeiam, veja a cidade que você mora, os lugares que você frequenta. Tem pessoas que são boazinhas, mas tem pessoas que são más, sobremaneira. Mas o Senhor morreu por todas elas, amados. Então o Senhor nos levou acima das mais altas nuvens. E lá Ele nos colocou acima dos principados, das potestades, do poder, do domínio, de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Está lá em Efésios, 1. O Senhor assentou-se à direita do Pai e foi glorificado. Ele se tornou, irmãos, o Espírito que dá vida para quê? Para entrar em mim e em você que invocou genuinamente o nome do Senhor de todo o coração.
É por isso que a igreja ela é composta de todos aqueles que creem. E foi justamente por meio desse sangue, foi por meio dessa redenção que a igreja foi produzida. Amém? Isso nos deve encorajar, principalmente quando participando da reunião da ceia, né, irmãos? Isso deve ali ficar extremamente regozijante no nosso peito, no nosso coração. Ó Senhor Jesus, invocar com realidade, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e na nossa oração, Senhor, Tu venceste a morte, ó Senhor Jesus, Tu venceste tudo, Senhor, amém. Amados, do Senhor saiu sangue, mas também saiu água. É sempre bom a gente ressaltar esse ponto, porque o sangue foi para remissão, mas a água foi para liberar a vida para mim e para você. Você sabia que dentro de você existe um rio de água viva? Oh, Senhor Jesus. Amados, existe um rio de água viva dentro em mim, dentro de você. Senhor Jesus, você está satisfeito, irmão? Você está feliz? Porque o Senhor nos levou cativos do seu amor, que nós hoje estamos assentados com Ele, acima de todas as coisas negativas do universo? Ó Senhor Jesus, que nós possamos, irmãos, ter tal realidade durante todo o nosso dia. Os dias são maus, as situações de fato acontecem, mas necessitamos por demais tomar posse dessa vitória, irmãos, que o Senhor nos deu a nós. Ele os deu à igreja. Ó Senhor Jesus, Ele deu à igreja, irmão, tudo aquilo que foi conquistado na cruz. Senhor Jesus. E vou tocar só num pontozinho para finalizar sobre a questão da graça que trabalha conosco, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, tudo que nós somos como cristãos é por conta que a graça está conosco, está produzindo algo em nós. Você crê nisso? Pois diga assim: não eu, mas Cristo em mim. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos, por essa quinta-feira, e que possamos estar firmes na fé, e nossa fé não seja abalada por nada, mas que nós possamos perseverar, porque essa é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Boa quinta-feira, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.